Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar um momentinho. A lição clara, do Evangelho de hoje é de gratidão. 10 leprosos foram curados e só um voltou para dar graças a Deus, a Jesus, e ele reclamou disso, podíamos dizer, Jesus. Então, é importante a gratidão diante das coisas de Deus. Mas só para explicar o contexto, os leprosos, eles eram vistos, além da doença física, eram vistos como pessoas castigadas por Deus, gente que tinha pecado, então eles não podiam participar do culto, no templo de Jerusalém, por exemplo, eles tinham que viver afastado das cidades, era como que uma doença física e espiritual. A lepra, naquela época, era vista assim. E tinha uma lei lá do livro do Levítico, que se algum leproso ficasse curado, percebia que já não tinha mais as feridas, tinha que se apresentar a um sacerdote do povo, e o sacerdote falava: ok, está limpo, depois de um processo, um ritual, e ele poderia voltar à vida de sociedade outra vez, voltar a participar do culto. Então, o que acontece aqui é que esses homens também estão fora da cidade, e Jesus fala: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Como que já tem a fé que vocês vão ficar curados, já pode ir no caminho se apresentando lá para o sacerdote. E eles são curados no meio do caminho, etc. E aí continua a história. Então eu penso se isso daqui, essa ideia de se apresentar ao sacerdote para mostrar a cura da lepra, não é, talvez lá no Antigo Testamento, já um sinal do sacramento da confissão. Porque o sacramento da confissão é isso, a gente tem uma lepra do pecado, vai e se apresenta ao sacerdote. No caso, no Antigo Testamento, o sacerdote só certificava, falava: realmente você está limpo. Agora, o novo sacerdote, Jesus Cristo, nosso Senhor, ele de fato perdoa, cura a lepra e fala: você está limpo. Então é assim, os sacerdotes da Igreja Católica agora, representando Jesus Cristo, fazem isso quando a gente vai lá, se ajoelha como esse daqui se prostrou aos pés de Jesus e pede perdão. O sacerdote, em nome de Jesus, absolve os pecados, nos perdoa, nos limpa. Então, e tem até duas frases, 2 palavras desse trecho do Evangelho que pode ajudar a pensar nisso. Uma, ele voltou glorificando a Deus. Ele voltou, ele estava indo para um caminho e voltou para Jesus. Ele teve um processo de conversão e se apresentou a Jesus. É isso que acontece, a gente se converte, arrepende dos pecados, se apresenta ao sacerdote e depois de ser curado, Jesus fala: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Levanta-te, sai dessa vida de pecado, de como você estava, ressuscita e a tua fé te salvou. Então, que nós vejamos assim o sacramento da confissão como cada vez que nós confessamos acontece esse milagre conosco. Então, a gratidão que pede esse Evangelho seja também uma gratidão pela existência desse sacramento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.